Vamos lá, vamos esperar aí. Mandei a solicitação para o Carlos, bora ver, tem que aceitar. Oi, Vitor, boa noite, tudo bem? Todo mundo entrando aí na live, legal, muito bacana. Bora ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? E aí, Rafa, tudo bem? Bora lá, vamos esperar aí. Carlos Correia Santos. Tá bom, eu vou esperar você mandar. Deixa eu primeiro cancelar, então, a solicitação que você me fez, tá? Tá, tá cancelado. Pronto, agora me envia a sua. Isso. Agora vamos ver. Vamos ver. Tentei, já fiz aqui. Agora. Agora, finalmente. Agora sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? De Belém aí. Vamos começar a iniciar mais um blog de entrevistas, né? Quem já me conhece aqui, os meus amigos estão chegando agora, estou vendo aí o Carlos Corrêa, né? O Vitor Alves, o Garganta, o Rafael Garganta, o Valdo, o Guto, que é meu primo também. O pessoal da família sempre participa, né, Carlos? Aqui, Ah, isso é bom. tudo que eu faço, eu sou muito grato por ter parentes que apoiam o nosso trabalho, né? Eu sou de uma família de músicos, tem muita gente aqui que está na live que já participa, que conhece meu trabalho musical, assim como tu também já conhece também, né? Com certeza. Então, Móvel de Lunar. isso, a Malva Lunar e tal, né? O pessoal da Malva ele vai entrar aí também para a gente também conversar, bater esse papo junto, né? Então, antes de eu te introduzir na conversa, eu estava conversando com o pessoal aqui, Carlos, Uhum. sobre a importância que o tratamento terapêutico da psicanálise ela se faz a partir, inclusive, dessa fase que a gente está vivendo, que é uma pandemia que afetou provavelmente, né, a boa parte dos brasileiros, né? Então, essa live, ela tem um motivo, né? Essa live é um alerta, essa live é uma espécie de chamado à sociedade para a gente poder discutir uma série de questões que envolvem não apenas o fazer terapêutico, mas também essa estigmatização. E aí tu pode debater comigo sobre isso, essa questão da estigmatização sobre o trabalho terapêutico ainda que existe. Aham. E por coincidência, eu acho que talvez coisa da espiritualidade ou de Deus, aconteceu um fato, uma situação que ainda está reverberando na cidade de Belém, no Brasil, que foi transmitido por vários meios de comunicação e que envolveu, infelizmente, né, uma pessoa que estava em situação de surto psicótico, né, que é uma pessoa que tinha um problema de saúde mental, né? Então, eu quero dizer para vocês que estão acompanhando, estamos aqui com 33 pessoas, né? Isso aí é uma boa estreia, uma excelente estreia. E agradeço muito pela tua pessoa, Carlos, de ter aceitado esse convite, porque tu também é uma pessoa que tem inúmeros seguidores. Eu queria iniciar, então, essa conversa apresentando. Carlos Correia Santos é um psicanalista, especialista em terapia. Enfim, eu acho que eu não vou lembrar de toda a biografia que você me enviou, mas, assim, no resumo, é uma pessoa muito dedicada e muito capacitada para estar aqui, para falar sobre esses assuntos. Então, vou dar essa deixa para você se apresentar e a gente pode iniciar esse bate-papo de uma hora que a gente tem. Caso a gente se empolgue, pode até ser uma hora e meia,
porque as pessoas que estão aqui, dá para ver que elas estão com muito interesse em querer saber sobre o teu trabalho, sobre as questões que a gente vai discutir aqui, né? Então é isso. Deixo para você aí a apresentação, né? E vamos ficar à vontade hoje. Boa noite. Tá certo. Boa noite, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui contigo nessa iniciativa que é super importante para falar de um universo, de um terreno que é realmente de suma importância, né? Bem, eu sou o Carlos Corrêa Santos, como você já disse, eu tenho uma história na carreira artística também, né? Eu sou escritor, trabalhei muito tempo no teatro, escrevendo peças de teatro, romances, e também segui muito firmemente por uma carreira terapêutica. Hoje eu estou muito mais voltado para a minha carreira como terapeuta. Eu sou terapeuta multidimensional, né? Eu sou psicopedagogo, musicoterapeuta e psicanalista clínico, né? Especialista em autismo, especialista na mediação da relação com a pessoa com deficiência. Também tenho uma formação que é pioneira no Brasil. Eu sou da primeira turma de socorristas em saúde mental do Hospital Albert Einstein de São Paulo. O socorrista em saúde mental é um profissional que se torna muito mais visível na pandemia. E assim, como você disse, é fundamental falar sobre saúde mental, saúde psíquica nesse contexto de pandemia, tá, gente? A gente não saiu da pandemia, a pandemia ainda acontece. Quando a pandemia se configura, começou a se configurar ali na virada, no início de 2020, né? Nós fomos alertados, nós profissionais da área de saúde, e nós iríamos viver um episódio sem precedentes na nossa geração e que nós tínhamos que estar preparados para um efeito posterior à varredura viral. Na sequência da tragédia viral, viria, como está vindo, uma tragédia em saúde mental. Então, toda a pandemia é seguida de uma... toda pandemia viral é seguida de uma pandemia também de adoecimento em saúde mental. Então, além disso, a gente tem uma conjuntura também muito complicada, que é o que a gente chama de borda do tempo. Nós estamos numa borda do tempo. É quando as coisas todas se transformam, os conceitos todos se revolucionam, o que era ontem já não será amanhã. Então, a gente está virando uma página histórica para um outro tempo. Isso também é muito desafiador. Então, você vê o episódio que aconteceu anteontem e ontem, né? E logo na sequência, outro episódio acontece aqui em Belém, num prédio de luxo da cidade, uma outra pessoa também entra em desalinho, né? E todo esse sofrimento, né? É preciso realmente ter muito cuidado quando a gente fala de desalinho psíquico, é coisa séria, e explicando, né? Eu sou psicanalista e eu acho até importante essa live para que a gente também, se for possível, explique, né, essa diferença. Existe, afinal, diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista? Existem diferenças. Somos três corredores irmãos, né? Como todos os irmãos, implicamos um pouquinho uns com os outros, mas a gente se congraça, a gente se entrelaça, né? Um se intercala ao trabalho do outro. Então, assim, é muito bom poder estar aqui, muito especial. E aí também, só para falar mais um pouquinho, você tem visto que eu tenho me dedicado a oferecer um programa de acesso à psicanálise a valor maxi-social, né? Porque aí é uma política minha, uma luta minha a respeito da elitização do acesso aos tratamentos em saúde mental e psíquica. É muito caro, as pessoas não sabem que rumo tomar, mas é urgente que a gente faça essa democratização. E eu tenho feito isso e tenho tido resultados muito bonitos mesmo, muito promissores. Muito legal, Carlos. Eu queria começar, então, a nossa entrevista já provocando essa questão que tu já pontuaste, né? Essa diferença que existe, por exemplo, entre o psicanalista, o psicólogo e o psicoterapeuta, né? Que é uma questão, cara, que a maioria do público não desconhece. Totalmente. As pessoas, elas procuram o CAPS ou procuram as escolas ou as universidades, as faculdades, em busca de atendimento, né? E muitas das vezes elas são conduzidas a
a uma realidade a qual elas não conhecem, em termos da sua própria tratativa, né? Exato. Então, eu queria logo que tu explicasse para o público que está aqui essa diferença. E, gente, a partir daí, eu quero aproveitar também, né, dessa pergunta para já explicitar a ideia desse conflito que tu está acabando de me dizer. Tipo, esse conflito está baseado no quê, na verdade? Será que é um conflito profissional? É um conflito de questão acadêmica, científica? Ou tem alguma coisa relacionada a questões de classe mesmo, assim, que envolve o fazer profissional mesmo ali, da atuação, dos limites que cada um pode fazer, então? Então, são duas perguntas, né? Só para revisar. A primeira pergunta é a diferença que existe e depois o porquê que existe, então, esses conflitos, essas contendas aí. Então vamos lá. Vamos começar pela diferença, né? Psiquiatria é uma especialidade médica. O médico psiquiatra, ele é especialista na investigação da chamada saúde mental e doenças mentais. Então, aí a gente precisa entender o conceito de mente, né? O que é mente? Mente é um conceito que abrange a relação entre as funções cerebrais e como essas funções cerebrais impactam na minha relação com o outro e na minha relação com o meio ambiente. Então, a minha relação com o outro, a minha relação com o meio ambiente impacta na bioquímica do meu cérebro e eu posso ter adoecimentos mentais no território da minha mente, né? Então, por exemplo, o transtorno depressivo maior, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno borderline são doenças mentais. A grande questão aqui é que se estigmatizou esse assunto, né? Falar que eu tenho uma doença mental é uma coisa estigmatizada. Então, há todo um preconceito, primeiro, que vem originalmente, e é uma história longa, né, que atravessa a humanidade, que é a gente adoece fisicamente, a gente adoece emocionalmente. Foi ao longo da história da medicina, foi se dando muito mais peso e muito mais relevância ao adoecimento orgânico, porque ele é palpável, ele é visível, ele é metrificável, né? Mas o ser humano sempre adoeceu mentalmente, emocionalmente, e isso era posto no rol isso é falta de Deus, isso é fraqueza, isso é frescura, e hoje em dia a gente sabe que isso passa longe de ser verdade. Adoecimento psíquico, adoecimento emocional, adoecimento mental são tão, ou às vezes, mais contundentes do que os adoecimentos orgânicos, até porque o adoecimento mental e psíquico leva a psicossomatizações que se transformam em adoecimentos físicos, né? Claro, eu não estou aqui hierarquizando nada, tá? Isso é a psiquiatria. A psiquiatria é o único dos três corredores que é psicofarmacológico, ou seja, o único profissional que prescreve medicação psicofarmacológica é o médico psiquiatra. Aí eu já vou começar aqui os meus apontamentos críticos, né? O que a gente vê acontecer hoje na psiquiatria? E eu faço esse apontamento crítico com todo respeito, todo carinho e aberto ao contraditório dos colegas, que se tiver algum colega psiquiatra que quiser contradizer, será um prazer a gente debater, inclusive. Mas o médico psiquiatra brasileiro, ele acaba sofrendo de uma problemática do médico brasileiro, que é a busca pela doença e não pela saúde, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Por exemplo, eu fui recentemente, eu estou com uma um pedregulho grande na vesícula, e aí eu estou nessas investigações orgânicas, aí fiz lá os meus exames e tudo mais, e aí exames de sangue, aquele catatal, levo para o médico um índice. Eu olhei meu laudo, eu não sou médico, mas eu tenho informação na área da saúde, eu consigo dar uma lida e tal. E vi que tinha lá um problema de creatinina. O resto tudo ok. O que é que o médico, o gastro, faz? Ele pega meu exame, ele procura onde eu estou doente. Achou, creatinina. E ele aponta, você está doente aqui. Eu disse, tá, doutor, mas onde é que eu estou bem? Né? Também me fale onde eu estou bem. Me fale dos meus índices bons. Então existe esse problema. E a psiquiatria passa por isso também. Então você vai ao psiquiatra, o psiquiatra vai procurar onde você está doente mentalmente. É importante? É importante. Mas onde eu estou bem mentalmente? Outra problemática é o altíssimo custo de uma consulta com o psiquiatra hoje em dia. Os
valores são exorbitantes, né? É 400, é 500 reais a consulta. E você, para expedir a sua medicação, ele vai lá e te prescreve uma medicação, que invariavelmente vai durar um mês. Para você comprar uma outra caixa do seu remédio, você tem que marcar outra consulta. Então, isso daqui, a gente precisa olhar para isso. O poder público precisa olhar para isso. As políticas públicas precisam olhar para isso. Tem alguma coisa de muito indevida aqui, né? O outro corredor é a psicologia. Psicologia, e aí aqui a gente entra numa contenda, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo em que a psicanálise foi encampada pela psicologia para ir em revolta do senhor Sigmund Freud, né? Que deve se revirar no túmulo até hoje, no túmulo do seu inconsciente, né? Porque não são a mesma coisa, gente, tá? Somos dois terrenos diferentes. O que vai acontecer é que quando o curso de psicologia é autorizado no Brasil, os primeiros professores do curso de psicologia eram psicanalistas. E eles, naquela altura, tiveram a ideia, que hoje a gente vê muito problemática, de trazer a psicanálise para a grade do curso. Mas notem, o que é curioso aqui? Quando eu vou me formar psicanalista, eu estudo psiquiatria, eu estudo um pouquinho de psicologia, mas eu não me formo nem psiquiatra, nem psicólogo, me formo psicanalista. Talvez fosse essa a ideia, de ter a psicanálise ali como um olhar complementar, mas ela é encampada e culturalmente passa a ser tratada como uma abordagem da psicologia. A psicologia, ela é uma ciência da subjetividade, né? E que vai começar lá com os estudos de Wundt, estudando a consciência. Isso é preciso ficar remarcado aqui. Os estudos de psicologia nascem em torno dos estudos dos nossos universos conscientes, adoecidos ou não, mas conscientes. E como ciência, ela é metrificável, aferível, estatística, como toda ciência, né? A psicologia não apenas, mas notadamente, vai se ocupar das tuas questões do agora, do hoje. O que está acontecendo e está te adoecendo no agora e no hoje. Claro, numa visão holística, mas nessa perspectiva. A psicanálise, criada por Freud, né, é um método e uma teoria. Note, eu fiz essa diferença de propósito. Não é uma ciência. É um método. É uma ciência. Não é. E aí você diz, então, não me interessa. Se não é ciência, é pseudociência. Não, nós somos método e teoria com dezenas de anos de comprovação de referencial teórico. Mas fazemos questão de não ser ciência. Por quê? Porque o nosso campo de trabalho é o inconsciente, não é o consciente. E o inconsciente não é metrificável, não é matemático. O inconsciente é particular para cada um dos seres humanos. O teu inconsciente, Leonardo, é absolutamente teu, o meu absolutamente meu. Então essa é a diferença básica. E outra coisa, o psicanalista se interessa na tratativa do paciente pelo seu ontem infantil até a vida adulta. Eu quero entender a tua jornada de vida até a vida adulta para entender o que foi recalcado em você. Recalque é um termo psicanalítico. E aí eu não evito a brincadeirinha infame de dizer que Valesca Popozuda mentiu para todos nós, na medida em que ela disse que recalque é beijinho no ombro. Não é. Recalque é um mecanismo de defesa do ego. Eu poderia. Ela mentiu. Eu poderia, mas eu sei que foi sem querer. Eu poderia aqui explicar as bases da psicanálise, se vocês quiserem, eu posso fazer isso, mas essa é a diferença básica. Aí tu vais fazer uma outra pergunta, né? Que é a questão do acesso, né? Hoje eu acho que são muitas as variantes que vão impor essa dificuldade nas pessoas de ter acesso aos serviços de suporte em assistência à saúde mental, psiquiatria, em suporte de assistência à saúde emocional, psicologia, e em suporte à saúde psíquica, psicanálise, né? A gente vai desde cartéis acadêmicos, nós temos um status quo, né, que chegou a um nível de poder, entendendo que tem nas mãos uma ferramenta que é muito, muito, muito visceral e muito contundente, né, que é gerir a saúde mental de populações. E eu penso que carece aos profissionais da área entender que é fundamental
democratizar isso, porque se eu dou acesso a um número maior de pessoas à saúde psíquica e mental, eu melhoro a qualidade social e melhoro a minha vida também. Né? Você vê o episódio do rapaz que invade o Uber e sequestra aquela família, ele está justamente atravessando fronteira interpessoal. O adoecimento psíquico dele está causando um caos social. Todos nós, a partir desse episódio, adoecemos um pouquinho. Né? Todos nós formos pegar um Uber a partir de agora, a gente vai ficar tenso. Né? Então a gente Nossa, tem... Né? É isso mesmo. A gente tem um elitismo acadêmico, né? As teorias, os estudos estão muito anacrônicos. Né? A gente tem um cartel político-financeiro, uma defesa de mercado que dificulta não só a formação, mas o acesso às consultas. E isso tudo não está sendo discutido, e precisa ser discutido agora que a gente está nesse lugar de sofrimento pandêmico. Né? Então, é nesse sentido que eu tenho proposto o meu programa, em que eu ofereço valores assim, muito, muito, muito abaixo das tabelas de mercado. Eu não gosto nem de usar esse termo, né? Mercado da saúde. É uma coisa complicada, né? Mas, enfim. E aí, cara, o que eu tenho sido atacado, o que eu tenho sido massacrado, porque eu estou oferecendo isso, não está no gibi. E por psicólogos e psiquiatras, sabe? É muito interessante. Muito doido isso. É muito doido isso, porque cada um de nós... Desculpa, eu devo ter te cortado, Carlos, mas eu queria só comentar. Beleza, eu só queria comentar, deixar registrado aqui para os nossos participantes, que vocês podem fazer perguntas aqui no chat. Eu vou estar selecionando algumas para fazer para o Carlos, ele também vai estar vendo, então a gente já discute em tempo real aqui na live, tá? Mas eu queria deixar registrado uma coisa, quando tu falaste sobre essa questão do elitismo e do classismo que existe, né? Tipo, entre as áreas profissionais, né? A gente sai da universidade fazendo juramentos, no caso, né, da área da saúde, o juramento de Hipócrates. Na área das humanas, é o juramento que a gente faz por trabalhar na ética, dos valores sociais, enfim. Então, a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria, para mim, elas são ramos que elas conversam com duas línguas. É com a área da saúde e com a área de humanas, né, nesse processo. Então, são áreas que, para mim, são complexíssimas em relação ao seu objeto. Tu tá falando agora de inconsciente, para mim, eu fiquei aqui horas e horas pensando no que tu estava falando sobre isso. Então, nesse lance do juramento, né, que a gente faz para defender a sociedade, ou para estar sempre à disposição dela, quanto é que esse fio da meada ele se perde, né, ao ponto de encarar aquilo que tu falaste também agora sobre o mercado, né? Quanto nós deixamos de ser essência, ser humano, e acabamos nos transformando em mercadoria no mercado de trabalho, né? Para alcançar também valores, né? E aí nós vamos selecionar nossa clientela para gerar esse valor, né? Que na verdade também passa por uma questão de justiça, né? De valorização profissional, que também passa por uma questão de crédito, né? Dentro da visão profissional, de você realmente ter que cobrar um certo valor. Mas ao mesmo tempo, você acaba se distanciando do seu compromisso social mesmo, que você fez no juramento, na finalização do seu curso, né? Então, eu queria que o público entendesse um pouco também, quem está aí assistindo, quem está achando interessante, né? Já agradeço muito pela participação de vocês. Batemos aí o pico de 80 pessoas na live. Para mim, isso já é um grande... Cara, vocês estão Isso é muito demais, vocês aqui hoje. Agradeço muito, porque é a primeira live cheio de problemas que a gente já teve aqui, né, Carlos? Então, assim, começa sempre desse jeito. Deu merda pra gente, no teatro é assim, a gente fala isso para que tudo dê certo, né? Exatamente. E essa é a merda que a gente está colhendo com os públicos aqui todo aparecendo pra gente, tá aí? É o que a gente pode falar. Então, assim, o compromisso, por exemplo, de eu estar fazendo essas lives e convidando essas pessoas para virem falar sobre o seu trabalho, né, e também publicar, né, também publicitar, né, o que fazem, né, também passa um pouco por esse compromisso ético que a gente faz, inclusive na hora que a gente faz o juramento, né, da formatura do curso, né.
Eu sou sociólogo, cientista social, antropólogo como especialidade, mas eu sempre encarei o meu cliente como o marcador social ao qual eu atuo, né? Tá. Eu trabalho com povos indígenas também, eu sou pesquisador nessa área e sou professor de magistério, mas eu sempre tive essa abordagem holística, né? Nunca fiquei ligado apenas o meu cliente, né? Ou a minha clientela, né? Quem eu devo atuar. E eu queria fazer uma pergunta para ti agora, mais uma em relação a isso, que a gente vê muito nos diálogos, muitas das vezes, entre pessoas de alta classe, uma instrumentalização dessa questão medicamentosa em relação à saúde mental, né? E aí eu queria que tu estabelecesse, tu já estabeleceu isso aqui no diálogo, mas eu queria que tu pontuasse qual é de fato a diferença entre quem faz a utilização do medicamento e quem procura ajuda terapêutica, por exemplo. Uhum. Se existe essa diferença, e aproveitando que tu vai me explicar e tu vai explicar para o nosso público isso, eu queria que tu explicasse quais são as terapias que tu realiza, assim, que tu faz no teu trabalho, para eles também poderem entender e saber, e possivelmente até mesmo procurar, caso tenha, né, alguma necessidade sobre isso. Tá. Por favor. Vamos lá. Isso é muito bacana. Na verdade, o trabalho psiquiatra, psicólogo e psicanalista, ele precisa ser no mais possível paritário. Ele não é um trabalho que compete um com o outro, mas é um trabalho sistêmico, que pode ser realizado de forma sistemática. É mais ou menos comparando o trabalho gastronutricionista. Então, por exemplo, você está lá com um problema de gastrite, você vai ao gastro, ele começa a te dar todo um direcionamento medicamentoso e você vai precisar fazer em conjunto uma dieta, né, um reordenamento do que te alimenta. Então, o psiquiatra vai atuar na linha psico-orgânica, bioquímica, porque existem... Veja, eu, Carlos, como psicanalista, inclusive, eu não sou psicofarmacológico, eu também acho que a gente deve, ao máximo, tentar, se possível, fazer um recondicionamento psíquico, não indo direto para a medicação. No entanto, a gente não pode abrir mão de entender que há condições que são bioquímicas, são da bioquímica cerebral. Existem condições de adoecimento depressivo, por exemplo, que são de mudança na bioquímica cerebral. Então, é preciso haver o suporte de uma medicação, né? Que é o psiquiatra que vai fazer, e aí precisa ter uma paciência do paciente, né? O paciente precisa ter uma paciência de entender que essa investigação para chegar no nível correto da medicação, ela é muito delicada mesmo. Não é o meu lugar de fala, mas eu sei que pode começar uma tratativa medicamentosa e ter o que a gente chama de reboot, que é ter efeito colateral, aí diminui a dose, aumenta a dose, muda a medicação até chegar naquela linha medicamentosa para aquela pessoa. Em paralelo, você vai para um suporte psicoterapêutico ou psicanalítico, né? Ou psicologia ou psicanálise. Talvez seja conflituoso psicologia e psicanálise juntas. O que é mais interessante? Você faz um acompanhamento psiquiátrico e um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico e um acompanhamento psicanalítico, né? A depender de cada situação. Existem situações que são comportamentais. Então, essas situações são da égide da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, né? Mas tem situações que não são comportamentais, são eminentemente psíquicas, de recalque, de traumatizações, aí a psicanálise é muito indicada, né? Eu queria aproveitar também para falar, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu queria também... Eu entendi um pouco, cara. Tá. Eu só queria que tu direcionasse um pouco, por exemplo, tu falou de traumas, Tá. Recalques, esses são termos técnicos mesmo da psicanálise? Da psicanálise, tá. Então vamos lá. Da psicanálise, né? Exatamente. Eu vou fazer aqui o que eu faço na primeira sessão de todos os meus pacientes. Primeiro, vamos lá, eu tenho que explicar uma coisa aqui. O que eu, na minha prática, percebi, e eu tenho investigado muito, né? Eu aplico um método que eu estou pesquisando e desenvolvendo no meu atendimento, que eu chamo de psicanálise focal. O que acontece? Eu percebo que
todas as grandes teorias, a maioria dos grandes cânones das teorias psiquiátricas, psicológicas e psicanalíticas formularam suas teorias antes da revolução tecnológica, antes da revolução da internet. Então, isso me faz perceber que a cognição humana, a mente humana hoje, ela não é a mesma da época de Freud, da época de Jung, da época de Skinner, da época... Eu estou aqui citando de Breuer, estou citando nomes de cada um desses corredores, da psiquiatria, né? São postulados extremamente importantes, mas que não puderam prever uma condição cognitiva e mental que a gente tem hoje, né? Hoje a gente vive a hiperconectividade, hoje a gente vive a refração do foco atencional como nunca se viu, né? Porque nós vivemos num mundo do clique, num mundo que passa rápido, num mundo do touchscreen, né? Nós vivemos um mundo onde existe um conceito novo que as pessoas ainda não estão tomando conta, que é muito complicado, chamado double thinking. O que é o double thinking? O double thinking é uma condição muito contemporânea em que duas ou mais correntes de compreensão podem, mesmo antagônicas, podem conviver dentro da gente. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente viu isso muito acontecer no período recente agora das eleições, em que, eu não vou citar nem A nem B, mas pessoas com uma corrente religiosa X defendiam correntes políticas Y contraditórias, nos dois lados, tá, gente? Não estou nem para lá nem para cá. Então, era possível você defender ideias que o seu credo religioso condenava, mas que politicamente você dizia, não, eu quero isso. Isso é double thinking. São duas correntes antagônicas que tempos atrás não conviveriam na mesma mente. A gente selecionaria um ou outro tipo de pensamento, mas que passaram a conviver conflitantemente. Conflitantemente não, indo na mesma direção. Aí vamos trazer aqui a lei da física. O que acontece quando dois corpos, duas energias vão na mesma direção e se chocam na mesma potência e velocidade? Elas se neutralizam. Então, hoje, a mente humana está no estágio de double thinking. E digo mais, os sistemas de dominação da nossa opinião, das nossas mentes, evoluiu. Antigamente, o que se fazia para dominar mentalmente um povo? Deixava-se ele na ignorância, né? Se queimava livros, se tirava informação. Hoje, Leonardo, é o contrário. Hoje a gente excede informação. Para dominar a massa, eu esmago a massa com muita informação. Eu faço o chamado over-information. Eu informo. A mente começa a fazer double thinking e você fica letárgico. Então, veja só, isso não acontecia à época de Freud, à época de nenhum desses postuladores. Então, o que eles postularam foi fundamental, mas precisa de atualização, né? Total. Exatamente. Sim, com certeza. Eu posso te dar exemplos disso. Você tem todo o direito de reservar a sua visão, mas quando você falou de double think, eu já pensei logo aqui em cristianismo e fascismo, sabe? São duas coisas antagônicas que se neutralizam. Mas é isso, sabe? Tipo quem sacou, assim, quem pegou assim, aí, pegou. Tipo assim, eu não suporto Hitler, mas eu vou aceitar posicionamentos políticos que foram similares ao que Hitler teve. Veja, é double thinking, sabe? Gente, eu estou falando isso numa perspectiva de análise técnica mesmo. Isso é muito perigoso. Tão perigoso. E no campo, desculpa estar te cortando, porque a minha cabeça está explodindo com isso agora. Tipo, e eu fico assim também surpreso como isso também não se fala disso na imprensa, não se fala disso, não se desenvolve matéria jornalística sobre isso. É muito doido isso, porque exatamente foi esse o período que nós passamos, até pré-pandêmico, de crise dentro das famílias, cara. Tipo, isso durou até o fim das eleições e ainda está durando para algumas famílias, inclusive. Exatamente. Essa separação, essa cisão, esse divórcio afetivo, né? Graças a esse double thinking que eu estava dizendo, né, cara? Isso rolou nos grupos de WhatsApp. Muita gente saiu porque não aguentou esse bombardeamento de informações, né, todos os dias. E aí acabou
acabou criando formas de lidar com a família de maneira diferente. Algumas, como falou, a palavra recalque, acho que ela cai aí, né? Ela se enquadra nesse processo, né? O recalque. Eu vou já te explicar o que é o recalque. Sim. Outro exemplo do double think é o sistema vacinal. Até antes da pandemia, a vacina era incontestável. A vacina era uma coisa incontestável. E aí, de repente, pessoas vacinadas que sobreviveram à poliomielite estão negando vacina, gente. Então, sabe, double think. Bem, vamos lá, então vou falar um pouquinho, até para apartar polêmicas, eu volto a dizer que, assim, como profissional da saúde mental que eu sou, por obrigação, eu respeito toda e qualquer corrente de pensamento. Né? Se eu não pudesse fazer isso, eu não conseguiria ajudar os meus pacientes, até porque eu, como psicanalista, preciso fazer o que a gente chama de autopercepção. Eu tenho que sair das minhas percepções pessoais para exercitar a compreensão das percepções do meu paciente e lá no lugar dele ajudar. Né? Mas vamos lá, então, eu vou explicar rapidamente, em linhas gerais, acho que vai ficar bem, bem claro quais são as bases da psicanálise. Eu não vou falar muito, não vou falar nada da psicologia porque não sou psicólogo. Inclusive, um detalhe curioso, depois de formado psicanalista, o sistema de formação do psicanalista é específico, ele se chama o sistema de tripé, né? A gente faz uma formação num lugar específico. Eu disse, tá, vou fazer psicologia, vou estudar psicologia, né? E me inscrevi. E eu passei 6 meses e disse, não quero. Não tá bom. Eu sou psicanalista, tá, sabe? Cada um tem seu corredor e tá tudo bem. Mas vamos lá. Eu sou um psicanalista pós-freudiano. Tá? Nós temos psicanalistas freudianos ortodoxos e psicanalistas pós-freudianos. Os ortodoxos são aqueles que ficam restritos à teórica freudiana de cabo a rabo, né? A todas as teorias que Freud propôs. Nós, pós-freudianos, como a filha de Freud a primeira pós-freudiana é Ana Freud, a filha genial do Freud, e vai dizer, não, papai errou aqui em muitas coisas, eu vou dar uma revisada aqui na obra dele, né? Uma das coisas que ela faz, inclusive, revisional, é que Freud dizia, olha, não é possível fazer psicanálise em criança. E Ana Freud é a primeira a criar as bases da psicanálise infantil. Eu disse, não, papai errou aqui. A visão de Freud sobre a mulher também foi muito complicada, porque ele tinha problemas com a mãe. Enfim, eu sou Winnicottiano, eu sigo Donald Winnicott, né? Mas a gente, mesmo pós-freudiano, a gente não pode fugir de 2 teorias que são a base da psicanálise. Tá? Então, eu vou agora tentar explicar qual é o trilho da psicanálise. E é isso que eu faço na primeira sessão de todo paciente meu. Porque eu entendo que é importante fazer o paciente entender o que ele vem fazendo no meu setting, no nosso setting, né? Meu e dele, e o que é que eu espero dele, o que, que ele tem que trazer para o setting. Freud, ele proporciona a terceira cisão narcísica da humanidade. O que é que significa isso? Houve apenas 3 senhores, e nisso a gente tem uma fala séria, né? Olha aí o machismo estrutural se mostrando, né? A mulher também deve ter tido cisões narcísicas que não foram referenciadas e que não foram trabalhadas, mas, para o cânone, nós temos 3 teóricos que vão fazer cisão narcísica. O que é cisão narcísica? São teorias que mudam radicalmente a visão do homem sobre si mesmo. E mesmo que elas sejam contestadas, elas não são unânimes. Quem as contesta é imediatamente posto num lugar de ignorância, olhado como você está contestando isso? É a cisão narcísica. Então, qual é a primeira cisão narcísica? É feita por Nicolau Copérnico com a teoria heliocêntrica, quando ele diz não é a Terra o centro do sistema, é o Sol. Qual a importância disso? Total, o homem que vivia num corpo celeste, que achava ser o centro de tudo, este homem se achava o centro do universo. E ele vai descobrir que, a partir do momento que ele está num corpo celeste que não está no centro de tudo, ele automaticamente não é o centro do universo, e isso muda a cosmogonia humana. Né? A segunda cisão narcísica é Darwin, a teoria da evolução. Não, a gente vem dos macacos, não de Adão e Eva. Né? Aí aquela coisa, continua existindo quem conteste, mas essa pessoa é posta num lugar de sério que você vai contestar isso, entende? E o terceiro, a
fazer isso é Sigmund Freud, quando ele é o primeiro a falar que nós não adoecemos somente organicamente. É Freud o primeiro que diz isso. Freud vai ser o primeiro a dizer que também adoecemos emocionalmente. Tá? Aí ele vai lançar, Léo, duas teorias que são fundamentais para a psicanálise. Mesmo nós pós-freudianos, a gente não segue tudo, mas essas duas a gente segue. A primeira é a teoria topográfica. Ele vai dizer que o nosso aparelho psíquico tem topografia. Topografia, topos, lugares. Nós temos três lugares no nosso aparelho psíquico. Sim, sim. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Não é subconsciente. O tio Carlos puxa a orelha de quem falar subconsciente. Porque sub é um prefixo de inferiorização, né? De hierarquização de inferioridade. É inconsciente, né? Aí ele dá, para a gente entender isso, a imagem do iceberg, né? O iceberg, a gente olha para ele, ele parece uma pedra de gelo flutuando sobre a água, mas ele não é isso. Ele é uma estrutura de gelo muito grande que a gente só vê o pico para fora. A pontinha. Isso mesmo. Para baixo ele é muito maior, né? Muito maior. Então, essa ponta para fora é o consciente, imediatista, acessado facilmente, sem mistério, né? Se eu pego isso daqui, eu estou fazendo igual como eu faço nas minhas sessões, tá? Se eu pego isso daqui e mostro para você, você diz imediatamente caneta, não tem mistério. Só que caneta dispara o que em você que não é visível de imediato? Dispara o que em você que está no seu inconsciente e não no seu consciente, né? A linha da água é o pré-consciente, né? Para o qual coisinhas que se soltam lá do inconsciente sobem, boiam, né? E você o consciente olha para aquilo e diz, mas o que é isso? Não entendo. Tá. Não basta, né? Para a gente entender por que a gente adoece. Então, Freud vai propor a segunda tópica, segunda teoria estrutural, onde ele vai apresentar os famosos id, ego e superego, né? Esse é mais ouviu falar. Conhecido. Isso. Esse é mais conhecido. Então, além dos três lugares, Freud vai dizer que nós temos três estruturas no nosso aparelho psíquico. Id, ego e superego. O id é a estrutura que guarda. O id, a gente nasce com o id. O id é selvagem, primitivo, intrusivo, animalesco. É onde estão os nossos instintos, as nossas pulsões, os nossos desejos, né? Então, a criança, quando nasce, ela é puro id. Você vê que ela faz o que ela quer, ela não se repreenda, ela vai, né? Ela não tem contenda. A partir de uma determinada idade, ainda na primeira infância, surge a segunda estrutura, o ego, que é uma estrutura equilibradora, que vai equilibrar uma coisa e outra. E, por fim, lá pelos 8, 9 anos, para a teoria psicanalítica, vai surgir a terceira estrutura, que é o superego, que é a estrutura externa, esmagadora, coercitiva, moralizante, onde vai nascer ética, moral, noção de direito, porque é uma instância julgadora do psiquismo. E fica dizendo, Léo, que feio, não pode, contenha-se. O ego vai passar a nossa existência toda tentando equilibrar id e superego. Aí, para confluir as duas teorias, eu te pergunto, Leonardo, você quer sofrer? Claro que não. Nenhum ser humano quer sofrer, porque para nenhum ser humano que busca o sofrimento. Nós somos hedonistas por natureza. Para a psicanálise, nós somos guiados pelo princípio do prazer. Então, tudo que se aproxima do ego com conteúdo de dor e trauma, o que é que o ego faz? Ele pega e joga no inconsciente. Ele diz, eu não vou lidar com isso desde a nossa mais tenra infância. Esse movimento de afundamento no inconsciente é o recalque. O recalque é a força que nós fazemos para afundar o máximo possível nossas dores e traumas lá para uma zona em que a gente não vai lidar com ele, né? Agora você repara o tanto de coisa que a gente recalca da infância até hoje em dia. O recalque, por isso que eu digo que a Valesca mentiu, não é beijinho no ombro, o recalque é isso, ele não é um incêndio dentro da gente. Se fosse fogo, a gente olhava e apagava, eu localizo e apago. Ele é um brasa dentro da gente. Ele está lá, ele está fumegando, queimando em brasa, soltando fumaças. A fumaça é a depressão, a ansiedade, a fobia. E aqui reside a nossa diferença fulcral entre psicologia e psicanálise. O que para a psicologia é causa, para nós é sintoma.
A psicologia vai cuidar da fumaça, muito bem, brilhantemente. Nós queremos o recalque. Nós vamos atrás do recalque. Então, a psicanálise é uma jornada na direção do seu inconsciente, para você se autoconhecer, entender o que foi sendo recalcado em você. E por isso não pode ser científico, né? É um método e uma teoria, entendeu? Peço desculpa, alonguei. Se tem algum paciente aqui que está Não, de fazendo maneira revisão, nenhuma. porque eu já... Meu amigo, você esclareceu na minha cabeça muita coisa. Eu acredito que cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, tem que ir a um trabalho desse terapêutico para receber, para entender, para se autoconhecer nesse sentido, inclusive. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o Freud, pouquíssima coisa, na verdade, porque eu sou cientista social, mas a gente tem contato com as obras da psicologia para incluir ela na psicologia social, né? Enfim. Mas o que a gente trabalha nessa visão do mal-estar da civilização moderna, né, que é Freud, no caso, é que esse é o resumo praticamente da crise da sociedade moderna, né? Essa é a questão que envolve o recalque. Por quê? Porque a gente sempre espera que o amor que as pessoas vão dar ou vão construir seria um amor sempre à busca de um desejo, né? Que esse amor ele seja, como é que eu posso dizer, que nem um amor materno, um amor incondicional. E quando a gente descobre que nem o amor materno ele é incondicional, a gente entra exatamente nesse recalque. A gente colhe esse recalque, né? A gente trabalha com ele a vida toda. Então, todos nós, de certa forma, somos neuróticos. Temos um certo nível de neurose, né? Por causa disso, né? Freud vai sentenciar. Porque aí a gente, talvez não seja essa a intenção, mas eu não vou resistir. O que tu falas abre as portas de Winnicott, né? O Winnicott, que é meu psicanalista de guia, ele estuda exatamente as relações mãe-filho, as relações psicoparentais, né? E aí a gente precisa entender que a psicanálise vai nos dizer que o nosso parto é o nosso primeiro trauma. O parto é o primeiro trauma humano, porque é o psicodesmembramento. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem simbiotizado a uma mulher. Isso é muito poderoso. O ser mulher, ele tem sobre o ser mulher pesa coisas muito contundentes, né? Porque essa cobrança social, histórica, psíquica, da mulher ser essa trazedora da vida, né? E quando essa criança se constitui simbiotizada, essa mulher. Então, eu bebê dentro da mãe, eu não tenho noção de que o que está em volta de mim é um outro ser. Eu passo 9 meses ali, e isso é uma outra coisa que a gente tem desconstruído na psicanálise contemporânea. Gente, o bebê não existe só depois do parto. O bebê já existe ali nos 9 meses. Ele já é ser, ele já é psiquismo, né? Então, esse bebê, ele tem a noção de mundo desse entorno que ele acha que é ele. A mulher não. A mulher já sabe que dentro dela tem o outro. E isso é muito custoso, isso é muito doloroso, porque ela sabe que ela vai se desmembrar desse. Então, é belo, é bonito, mas é assustador, sabe? É uma responsabilidade gigantesca que o ser feminino carrega uma vida fora e que a sociedade fica impingindo mais e, sabe, sacralizando a mulher. Gente, a mulher é mulher. Antes de ser mãe, é um ser humano, mulher, com dores, com medos, e vai errar. Mães, tá tudo bem, errem, não tem problema nenhum, tá? Se livrem desse... E aí o trauma o parto é o primeiro trauma, né? Porque é o trauma para a criança que está ali dentro, em determinado momento é expulsa ou arrancada, ela vai entender depois o que aconteceu, e é um trauma de psicodesmembramento da mulher, que perde o seu ser interno configurado naquela criança. Então, mãe e filhos vão passar uma vida tentando se psicodissociar. É o famoso cortar o cordão umbilical, né? Cortar o cordão umbilical, no popular, exatamente. Exatamente, né? Isso e algumas mães têm muita dificuldade de realizar com seus filhos, né? E também muitos filhos têm muita dificuldade de realizar com suas mães ao longo da vida. A gente precisa muita dificuldade. A gente precisa ser generoso com tudo isso. Conosco e com esta mulher, né? É isso. Exato. Cara, assim, estamos chegando
em 8 horas, olha, terminou 8 horas em ponto, mas se a gente quiser, a gente pode estender mais uns 15 minutos, caso não sei como é que está o teu tempo aí, Tô porque a gente teve à aquele probleminha, disposição. né, no início, É, então tô à temos aí uns 10 disposição. a 15 minutos, né, para Por favor. fechar em 1 hora mesmo. Carlos, eu Aham. queria então fazer uma última perguntinha, que era Uhum. sobre o teu processo de trabalho, o teu profissional, que faltou te explicar os teus métodos terapêuticos, e eu queria que tu falasse um pouco mais sobre os tipos de atendimento que tu recebeu. Tu tem quanto tempo, na verdade, de trabalho terapêutico já, assim, mais nesse incisivamente? Eu também queria que tu convidasse ou colocasse aí os teus contatos também para o público, mas assim, em ordem, tá? Primeiro eu queria que tu Tá. explicasse quais são os teus tipos de atendimento, se tem algum caso inusitado que tu recebeu agora nesse período todo que passou de pandemia, se tu teve alguma coisa, claro, no devido respeito das privacidades de nomes e tal, mas caso Uhum. tu queira dizer alguma coisa relacionada ao que aconteceu, algum caso inusitado, alguma coisa que foi surpreendente no teu trabalho, assim, que fez tu revisar alguma coisa, que fez que tu acessasse, ou que tivesse que Tá. buscar algum tipo de suplemento de análise, né, para ter mais aprofundamento, ou que tivesse sido mais incisivo em algum caso. E, logicamente, que tu mostrasse, né, os teus tipos de trabalho terapêutico para o nosso público aqui Uhum. e deixasse teu número de contato. Bem, primeiro, dizer que a pandemia ainda tem sido um momento de muita dificuldade mesmo, porque a pandemia vai estabelecer, de modo geral, a chamada síndrome da cabana, né? O que a síndrome da cabana constitui? Por termos que vivido o isolamento social, né, a humanidade precisou ir para uma cabana protetiva, né? Todo mundo foi para dentro de casa, ficar isolado, né? E chega um momento em que a gente passa a ter medo de sair da cabana, porque a cabana vira nosso mundo, né? Então eu vejo ainda, eu tive casos logo que a pandemia estoura, eu ofereci um trabalho que foi muito custoso até para minha própria saúde mental, né? Eu ali também, sem saber o que estava acontecendo, sem saber, a gente, como todo mundo, sem saber para onde a gente ia, naquela atmosfera verdadeiramente apocalíptica, eu criei grupos de atendimento que eram grupos para ajudar virtualmente, trocar contatos, né? Organizei listas de delivery, começaram a circular pelo estado todo. Primeiro comecei em Belém, isso repercutiu muito em Belém, depois eu já estava fazendo em várias outras cidades, ajudando em direcionamento de encaminhamento, para onde ir, sabe? Porque tinha aquela época, vai para a policlínica, vai para onde, né? Então a gente ajudei nesse lugar e foi muito doloroso. Eu perdi 20 pessoas conhecidas durante a pandemia, né? Nossa. Muito difícil mesmo, e o medo, né, de não saber o que estava acontecendo e para onde a gente ia, tendo que mediar crises brutais de ansiedade de pessoas. Então, eu fazia atendimento de chamada de vídeo com pessoas com Covid, com medo de, não sabendo o que fazer, perdendo o ar, né? Perdi pessoas, infelizmente, tive que enfrentar isso e tudo mais. Mas como funciona meu atendimento? Eu hoje ofereço o que eu chamo de atendimento a valor maxi social. É uma briga que eu compro para quebrar o monopólio do acesso à tratativa psicanalítica. Então, eu cobro R$ 25 por sessão para fazer atendimento online, né? E, claro, a minha agenda está muito cheia, mas eu ainda tenho algumas poucas vagas. R$ 25 por sessão. O pagamento é feito por bloco, a cada bloco de 4 sessões a pessoa paga. E assim, e tenho pacientes hoje do Brasil inteiro. Tenho pacientes, inclusive de fora do Brasil, né? E é muito emocionante, é muito gratificante para mim ver essas pessoas. O grande prêmio do terapeuta é ver as pessoas se descobrindo, se potencializando, que essa é a missão mesmo da psicanálise, né? Tu perguntas em que frentes eu atuo, né? Então, meu fazer psicanalítico ele é inevitavelmente atravessado pelas minhas outras formações, né? Eu sou psicopedagogo, por isso, agora você, que é meu paciente que estiver aqui, talvez vai entender,
sou muito didático como eu fui aqui, né? No meu fazer terapêutico. Eventualmente faço a confluência com a musicoterapia, porque, além de músicos, também me formei em musicoterapeuta, que é um outro campo de atuação muito bonito. Acabei desenvolvendo uma habilidade de fazer tratamento psicanalítico para autistas, porque eu já era, antes de me tornar psicanalista, eu já era especialista em autismo. E o meu grande fazer é sobre quebrar o que eu chamo de terapeuticismos. Tá? O que é isso? Que eu acho que é uma maneira legal de chegar aqui num ponto de confluência. Além do que eu falei lá atrás, de que as grandes teorias psíquicas foram criadas no momento anterior à revolução tecnológica, nós não podemos abrir mão de entender que o grande cabedal de teorias científicas como um todo foram criados por homens brancos de países do eixo do mundo. E que essas pessoas não necessariamente sabem entender todas as dores dos outros segmentos, né? Então, existem dores que são da negritude, existem dores que são da pessoa homoafetiva, existem dores que são de questões da religiosidade, né? Claro que nada disso é adoecimento, né? As questões da negritude, as questões da homoafetividade, as questões da religiosidade não são adoecimento. As questões do feminino ser, mas a especificidade. E o grande problema para mim é que eu vejo que os colegas terapeutas, me permitam mais essa crítica, não se atualizam nesses lugares. Então, eles não sabem manejar dores negras, não sabem manejar dores homoafetivas, não sabem manejar dores do feminino ser. Eu sou um homem, eu não tenho local de fala, mas eu tenho que fazer a autopercepção. E esse não saber acaba levando esses preconceitos estruturais para o setting terapêutico. Isso é trágico, porque você vai ter pessoas manejando situações sem conhecimento daquelas situações. Veja, eu não estou dizendo que negros só devem ser terapeutizados por negros, não é isso. Eu estou falando que a branquitude tem que se atualizar, tem que entender as nossas questões, né? E tem que entender as nossas especificidades, né? Recentemente... Então, tu tá dizendo que isso é uma problemática que ainda não conseguiu penetrar no mundo da psiquiatria, da psicanálise? Os preconceitos estruturais estão nas práticas. E isso é grave. Nós temos psiquiatras racistas, homofóbicos, misóginos, machistas. Nós temos psicólogos homofóbicos, intolerantes religiosos, né? Eu dou o exemplo que até postei no meu Instagram recentemente da atriz Bruna Lins Maia. Não sei se vocês acompanharam isso. A atriz Bruna Lins Maia, ela se entendeu mulher lésbica recentemente, e ela conta que ela passa 5 anos com uma psicanalista torturando ela, propondo cura para a homoafetividade dela. Isso é terapeuticismo, né? É você levar para o setting o seu preconceito estrutural, porque veja, gente, eu não estou conseguindo dizer, obrigado, não consegui, alguém mandou um recado. Porque, veja, a relação com o terapeuta é uma relação de poder. Quando eu estou ali, diante de uma pessoa que se diz com todas 1 milhão de formações, num lugar de terapeutização, se estabelece o que a gente chama de transferência, o poder transferencial, o paranalítico. Ele é um paranalítico, se eu não faço a gestão dele com muita humanidade, com muito cuidado, eu vou exercer poder sobre aquela pessoa, né? Eu também sou formado em Direito, e aí eu vou falar uma coisa que era parecida. Eu me lembro da primeira aula que eu tive do curso de Direito, lá na década de 90, que eu entro no curso, um grande professor famoso dá uma saudação muito polêmica para a gente. Ele diz: bem-vindos ao curso onde podem ser formados excelentes defensores da lei ou excelentes bandidos, porque vocês vão ter acesso às ferramentas da lei. Na terapêutica é a mesma coisa, gente. Eu posso formar excelentes terapeutas, mas também excelentes destruidores de mente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e essa crítica tem que ser cuidado, sim, né? Então você, quando for a um atendimento terapêutico, não se bote no lugar de vulnerabilização total. Olhe para aquele terapeuta e reconheça se ele está te desrespeitando na tua essência humana,
Não fique ali. Não fique. Tá? Exato. É minha meu E posso contribuir com essa fala? Hoje a por gente vive favor. também uma coisa que é muito boa da internet também, que é esse movimento aqui que a gente está fazendo, que no termo técnico a gente chama de inteligência coletiva, né? Então, essa inteligência coletiva que gerencia a internet, ela pode ajudar muitas pessoas que estão perdidas assim em não saber qual é a melhor pessoa, a pessoa mais ética, a pessoa mais respeitada, a que realmente é aquela que vai atender a sua necessidade como profissional, né? Vá chegar até ela. Então é o caso aqui, né? Tipo, ó, já tendo a possibilidade de se conectar com outras pessoas que vão provavelmente refletir sobre tudo aquilo que a gente falou hoje e vão com certeza procurar o seu atendimento, né? Eu acho muito valioso isso. Inclusive, eu me coloco até eu me coloco nesse meio, porque eu achei tão legal a forma como tu me tratou aqui na live, como tu trataste o público também que estava assistindo de uma maneira tão didática, tão legal, e tão aberta, que eu acho que, cara, eu acho que eu fosse, eu já fui para muitos analistas, né, psicólogos, né, nesse campo, enfim, e vou te falar que provavelmente vai ser a primeira vez que eu vou para uma terapia com um psicanalista, né? Eu já fico Venha, logo por me favor. colocando aqui, para te manter o contato, para a gente poder se falar. Então, Venha. aproveitando aí que seria a última pergunta, eu queria que tu falasse para o público quais são os teus canais de comunicação, de contato, WhatsApp, enfim, Tá para a gente poder depois ganhar um pouco, né, de satisfação com esses novos atendimentos aí possíveis aí. Diga lá. Uma alegria. Então, assim, vocês podem me encontrar no meu Instagram, aqui no Instagram, né, que é o @Carlos, tudo junto, Carlos Correia, eu tenho que frisar o I, Carlos Correia Santos, é o meu Instagram. Né, eu tenho o meu canal no YouTube também, onde eu partilho muitos vídeos, eu acho que a partilha é a base de tudo, e é o Carlos Correia 01, né, você joga lá, Carlos Correia 01, você vai achar meu canal. O meu WhatsApp, eu vou lá dar logo, eu tenho dois, um de secretariado, mas eu vou dar logo o meu direto, quem quiser me procurar será um prazer, e é 91, né, que o DDD de Belém, onde a gente está, 985509746. Eu vou repetir. Carlos, eu te perguntar se tu pode escrever no chat aí dos comentários para o público, eles poderem anotar, porque já dá para copiar direto para o telefone, né? Se a gente anotar aí no chat, a gente já fica salvo. Né? Já estou digitando aqui. Tá certo. 09746. Pronto. Foi lá. Foi? Esse é meu WhatsApp, sabe? Eu não tenho tempo ruim, podem me procurar, e a gente, né? Quem quiser, por favor, venha. Gente, vamos desestigmatizar, né, a psicanálise, a terapia. Sim, é uma ferramenta tratativa para problemas específicos, mas é sobre autoconhecimento, gente. É uma jornada de autoconhecimento, é sobre conhecer a si mesmo, sobre ativar o ego consciente, né, para você racionalizar, para você tomar posse de você mesmo nesse mundo que está exigindo cada vez mais isso de nós. Tá bom? É isso aí. Gente, eu quero agradecer muito a participação do Carlos hoje. Cara, foi sensacional demais. Adorei muito o trabalho. Eu já acompanhava as tuas reflexões no Facebook, né, e no WhatsApp, e também, desculpa, no Instagram. E, cara, te chamar para esse bate-papo aqui rendeu muito, rendeu demais. Eu acredito que vai ajudar muita gente que está passando por esse momento de tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, né, em relação à família, em relação à vida pessoal, em relação à sua própria visão de mundo, né, também tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre isso. E eu achei também sensacional, cara, a maneira como a gente tratou a questão dessa tal interseccionalidade dentro do tratamento terapêutico, né? A gente falou de questões de gênero, falamos de questões raciais, né? Envolvendo, inclusive, o nosso trabalho como profissionais pretos que somos também, né? Que precisamos também ser inseridos nesse mercado de trabalho, precisamos aparecer, precisamos estar em evidência, né? Então é isso. Gente, com certeza isso vai render provavelmente outros convites, já deixo aqui logo em aberto para ti. Qualquer situação que tu queiras expor comigo numa live, você pode me chamar também, Léo.
eu gostaria que tu participasse para falar sobre algum assunto. Eu gostaria de entrar numa live contigo para falar sobre determinada conjuntura, o contexto na área da psicanálise. E eu queria agradecer também ao público, vocês que estão aí. Chegamos aí numa parte da nossa live a bater quase 90 pessoas assistindo, ou seja, isso é a lotação de um auditório, praticamente. Então, a gente conseguiu lotar um auditório aqui, falando sobre isso, expondo algumas situações, democratizando esse conhecimento, esse acesso à informação, que deve ser cada vez mais, né, cara, incentivado, exposto e também divulgado nas mídias que a gente se inclui. Gente, Léo, muito boa noite. Eu queria também te Sim. agradecer, te parabenizar pelo protagonismo, né? A tua iniciativa é brilhante, é sobre isso, a gente tem que usar os nossos espaços para partilhar, para protagonizar. Admiro você, admiro o seu trabalho e sigamos irmanados, porque é sobre isso, a gente precisa estar nesse lugar de irmandade, especialmente nesse território de sermos homens pretos e pessoas que precisam realmente ocupar esse lugar. Tá bom? Parabéns de verdade. Muito obrigado. Gratidão, viu? Muito obrigado mesmo. Pessoal, já deu o nosso horário, passou um minutinho só de uma hora, nós começamos praticamente 7h15, porque teve aqueles 15 minutos de atraso, mas conseguimos, tá pago. Conseguimos completar por hoje. Sextou, né? Vamos aí, quem quiser pode agora curtir o rolê à vontade. Já tem assunto para bater papo na mesa hoje, do bar, né? Para falar sobre isso, para falar sobre esse contexto da nossa entrevista. E vai ficar gravado aqui no Instagram, caso não dê para assistir tudo, né? Depois você assiste com calma, deitado na cama, ou com crush, ou com parceiro, indica essa live para a pessoa que você ama, que você gosta, porque quem ama, cuida, a gente sabe disso. Exatamente. Então é uma informação necessária. Gente, a proposta dessas lives é uma proposta que seja quinzenal. Eu não sei se vai dar certo a cada semana trazer uma pessoa diferente, né? Porque a gente tem que contar com o tempo, com o horário, com o dia, até com a chuva a gente tem que contar em Belém, né? Para chegar no horário e poder estar na frente da tela para fazer uma live. Mas eu espero muito que vocês me deem esse apoio a partir dessas próximas semanas e continue contribuindo aqui com a audiência, que eu acho sensacional, porque vai rolar muito papo legal daqui para as próximas semanas e a gente vai fazer esse trabalho rotativo de trazer pessoas, personalidades, sempre pensando nessa questão social, sempre pensando nessa questão também cultural, né, de engrandecimento, né, de melhoria dessa informação, de qualificação dessa informação, para evitar exatamente isso que a gente até comentou aqui, pessoal, esse problema, esse prejuízo do excesso de informações que acaba chegando para nós e a gente muitas das vezes não possui filtro suficiente para selecionar aquilo que é importante. Então, fica comigo, fica com a gente, que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Um abraço, gente. Boa noite. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. E a todos que estão aí em casa também, meu forte abraço e, se Deus quiser, estamos juntos de novo aí na próxima vez. Obrigado. Valeu. Tchau.